Bom, gente, é o seguinte, o Sakamoto, acabou de sair uma decisão do Supremo, que também está em destaque no UOL, mudou inclusive a nossa manchete principal para essa notícia aqui, é uma coluna da Mônica Bergamo, da Folha. Barroso determina que Tarcísio siga normas do Ministério da Justiça para câmeras na PM. A Mônica Bergamo trouxe essa decisão do ministro Moraes, que é o relator, perdão, Moraes não, Barroso, que é o relator de uma ação sobre o uso de equipamentos nas operações policiais no Estado. No fim de maio, o Ministério da Justiça divulgou diretrizes para orientar o uso das câmeras corporais por policiais de todo o país. A pasta deixou a cargo dos governos estaduais a definição de qual modelo de gravação adotar e elencou 16 situações em que o agente seria obrigado a acionar as câmeras para registrar a situação. Elas terão que ser usadas, por exemplo, no patrulhamento preventivo e ostensivo ou na execução de diligências de rotina em que ocorreram ou possam ocorrer prisões, atos de violência, lesões corporais ou morte. No entendimento do Ministério da Justiça, entendimento técnico, isso abrange a totalidade das funções da PM e os equipamentos vão ter que ficar ligados praticamente o tempo todo, exceto, é claro, momentos de intimidade. Por exemplo, ninguém quer ver o policial indo ao banheiro fazer xixi ou fazer o número 2, né? A ideia não é essa. O edital lançado pelo governo de Tarcísio de Freitas para compra de novos equipamentos prevê que os próprios policiais militares decidam, a critério deles, tá? Quando ligar ou desligar o equipamento. A alternativa de que as câmeras sejam acionadas de forma remota, também pelo Copom, né, que é o centro lá de operações, e eles dizem que seria para economizar, para gastar menos. Sakamoto, o que você acha disso tudo? Conosco também a Raquel Landim vai chegar daqui a pouquinho para participar, mas quero te ouvir sobre isso. Boa tarde, Raquel, que prazer estar aqui contigo, falar contigo novamente agora aqui pelo UOL. Bem-vinda ao nosso time e boa tarde. Boa tarde, Diego. Prazer é meu. Oi, Léo. Boa tarde. E aí, Sakamoto, a decisão do Barroso em relação às câmeras corporais para a PM em São Paulo. Então, Diego, estava mais ou menos previsto. O próprio Tarcísio ele tinha falado que ele não era radicalmente contra a própria decisão, aos parâmetros, né, as 16 diretrizes, né, as situações nas quais a filmagem é obrigatória, né? O que aconteceu? Existe uma crítica a respeito dos próprios parâmetros que foram impostos pelo Ministério da Justiça. Porque o que acontece? Por mais que o pessoal fale, não, a situação, as câmeras vão ficar ligadas quase o tempo inteiro, tudo isso mais, né? O que acontece é o seguinte, é que existe, tem especialistas em segurança pública, o pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Na verdade, que aponta que a portaria do Ministério da Justiça abre a possibilidade de o policial interromper o vídeo. Né? Ele restringe, é claro, preservar a intimidade, privacidade, pausa, etc e tal, banheiro e tudo isso mais. A questão é que é o seguinte, você vai pegar as 16 diretrizes, né? O pessoal tem medo que você vá, na verdade, ao invés de você criar uma grande exclusão do tipo, a pessoa não precisa ligar para comer e ir no banheiro, e, vamos ser sinceros, os policiais também são trabalhadores e precisam, né? Coisa que não é. Inclusive, hoje você já tem proteções com relação a isso. Você coloca, ao você listar diretrizes em que a ação ela é prevista, você cria possibilidades de interpretação nas entrelinhas das diretrizes, ao invés de você criar só um ponto de exclusão. A câmera, o ideal, pelos especialistas de segurança pública, não era nem a portaria do Ministério da Justiça, era simplesmente deixar claro, câmeras de segurança corporais de policiais têm que ficar ligadas todo o tempo, com exceção do momento de ir ao banheiro, do momento de se alimentar. Então, e não é, as diretrizes, essas 16 diretrizes existem e pode ter toda uma questão de interpretação. O Ministério da Justiça diz que não, que na prática vai ficar ligado o tempo inteiro, significa que vai ficar ligado o tempo inteiro, né? Mas você ainda tem margem. Porém, é claro, isso também acaba bem diferente do que inicialmente o próprio governo Tarcísio estava querendo, que era uma situação em que o policial poderia decidir o horário que ele ligava, o horário que ele desligava, ele dizia que não, mas na prática era, né, no horário que ele ligava e no horário que ele desligava. Agora, seria interessante, Diego, ou seja, para o Tarcísio, né, é claro que tem uma imposição, mas o próprio Tarcísio já tinha falado que seguiria as diretrizes do Ministério da Justiça. A questão é que vai um pouco além.
No ano passado, durante a Operação Escudo, né, lá lá no Guarujá, né, depois da morte terrível, é claro, de um policial, houve toda aquela chacina, né, muitas pessoas mortas, muita gente denunciando que houve violência policial gratuita naquele momento. O Ministério Público solicitou as imagens das câmeras, né? Das 16 mortes iniciais. O que aconteceu é que boa parte das imagens não chegou, chegou com problemas. O que está acontecendo? Especialistas estão apontando que muitos policiais estão descobrindo como inutilizar o processo de imagem, de gravação, mesmo com o negócio gravando, utilizando a bandoleira da arma, colocando a arma na frente, colocando a mão ou o braço na frente, dizendo não foi de propósito. Ou seja, tem muitas imagens que chegaram com problemas daquela ação que há uma acusação de execução por parte da Polícia Militar e tem reclamações, inclusive, das imagens que não chegaram. Ou seja, além das imagens com problema, tem imagens que simplesmente, a pedido do Ministério Público, não chegaram na mão do Ministério Público, ao contrário do que está nas regras que a polícia tem que oferecer essa imagem, né? Então, seria interessante. Não vai ser a última vez que o STF vai tratar disso, exatamente porque, para além da questão da câmera, de tem que ter a câmera, vai também ter que ser bem claro o que, tipo, que pode ser punido com alguma ação disciplinar interna, administrativa, né? Ou seja, impedir a gravação de imagens. Isso também tem que ser, vai acabar sendo tratado pelo Supremo Tribunal Federal, porque vem sendo usado como subterfúgio por policiais que não desejam ter o seu trabalho fiscalizado, o que é base em qualquer democracia.